A verdade sobre liderança e submissão na Bíblia. Existe uma mentira silenciosa que o mundo moderno repete tão alto, tão constantemente, tão sem parar, que as pessoas já não conseguem mais distinguir onde termina o barulho e onde começa a verdade. Vivemos numa era de telas que iluminam rostos no escuro, de conexões instantâneas que produzem solidões profundas, de liberdades proclamadas que aprisionam a alma. O mundo grita que você pode ser tudo ao mesmo tempo, sem limites, sem papéis, sem estrutura, como se a ausência de forma fosse sinônimo de grandeza. Mas observe a natureza. O rio não é livre porque não tem margens. O rio é poderoso exatamente por causa delas. Sem as margens, o rio não é liberdade, é enchente, é destruição, é caos que devora tudo ao redor sem chegar a lugar nenhum. E foi exatamente isso que aconteceu com o casamento moderno. Retiraram as margens. Disseram que as margens eram prisão. E o que deveria ser o rio mais poderoso da criação, a união entre um homem e uma mulher, virou uma enxurrada sem direção, que arrasta consigo filhos, famílias, gerações inteiras. Mas hoje, neste vídeo, a verdade volta. Não como julgamento, não como condenação, como luz, como mapa, como aquilo que sempre esteve escrito e que o mundo tentou apagar, mas que nenhuma geração conseguiu destruir porque foi Deus quem escreveu. Antes de entender o casamento, você precisa entender quem você é. Porque o maior problema do mundo moderno não é a falta de amor, é a falta de identidade. Homens que não sabem o que é ser homem. Mulheres que foram ensinadas a negar o que é ser mulher. E quando dois seres sem identidade se unem, não formam uma unidade, formam uma confusão. A Bíblia começa com uma declaração de identidade. No princípio, Deus criou. E essa criação não foi aleatória, não foi por acidente. Cada ser foi pensado, moldado, equipado com habilidades específicas para um propósito específico. Gênesis 1:27 diz: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Perceba, ambos foram criados à imagem de Deus. Ambos carregam o peso da divindade em si. Nenhum é inferior, nenhum é supérfluo, mas foram criados diferentes. E essa diferença não é uma falha do projeto. É o projeto, é a genialidade do Criador. O homem e a mulher não nasceram para competir, nasceram para completar. E você nunca vai entender o seu papel no casamento enquanto não entender quem você é diante do Criador. Porque o papel não é uma imposição, é uma vocação. E vocação não aprisiona, vocação liberta. Pense numa laranja. Uma laranja inteira é bela, redonda, perfeita na sua forma. Mas quando você a espreme, quando ela passa pelo processo de transformação, ela se torna suco. E o suco não tem como voltar a ser laranja. A transformação é irreversível. Os pedaços se misturam, os sabores se fundem. A essência de cada parte se entrega à formação de algo maior. Isso é o casamento segundo as Escrituras. Não é uma parceria de conveniência. Não é um contrato rescindível. É uma fusão. É uma metamorfose de duas almas que se entregam ao ponto de se tornarem uma só carne e que depois disso não podem mais ser desfeitas sem que algo se quebre para sempre. Gênesis 2:24 diz com uma clareza que atravessa milênios: Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Uma. Só. Carne. Não duas carnes que coabitam. Uma carne nova, nascida da fusão entre dois seres distintos. E Jesus, ao ser questionado sobre o divórcio, foi direto. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19:6. O divórcio não é apenas o fim de um relacionamento. É a tentativa de desfazer o que foi selado pelo Criador. É como tentar separar o suco de volta à laranja inteira. Impossível, sem que algo se perca para sempre. E o que se perde não é apenas o casal. O que se perde são filhos, famílias, estruturas sociais, referências de amor e compromisso que as próximas gerações precisarão para construir as suas próprias vidas. Uma sociedade que banaliza o divórcio não está libertando as pessoas, está destruindo os alicerces que sustentam a civilização. Porque toda sociedade saudável
começa dentro de um lar saudável. E por falar em lar, vamos falar sobre o que a Bíblia ensina a respeito do papel de cada um dentro desse lar, com a seriedade e a profundidade que o tema merece. Porque há uma verdade que o mundo moderno detesta ouvir, mas que as Escrituras afirmam com clareza meridiana. Deus estabeleceu uma ordem dentro do casamento, não uma ordem de valor, porque homem e mulher têm igual valor diante de Deus, mas uma ordem de função, uma estrutura de liderança e de cuidado que, quando respeitada, produz o casamento mais poderoso que existe. Efésios 5:23 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Não é uma frase de dominação, é uma frase de responsabilidade. O homem foi chamado a ser cabeça, mas o modelo dessa cabeça é Cristo. E Cristo não liderou com arrogância. Cristo liderou com serviço. Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Cristo deu a própria vida pela igreja. Então, quando a Bíblia chama o homem a ser cabeça, está chamando-o a ser o maior servidor da sua família, a carregar o peso, a proteger, a prover não apenas materialmente, mas espiritualmente, emocionalmente, moralmente. O homem que entende seu papel segundo Cristo não usa o título de cabeça para dominar, usa-o como um compromisso sagrado de morrer por aqueles que ama. E por que Deus escolheu o homem como cabeça? Essa pergunta incomoda o mundo moderno, mas a resposta da Bíblia é mais rica do que qualquer argumento filosófico contemporâneo. Observe a ordem da criação em Gênesis 2. Adão foi formado primeiro, do pó da terra, moldado diretamente pelas mãos de Deus, recebendo o sopro de vida diretamente na face. Depois, Deus observou Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. E então, a partir da costela de Adão, do seu próprio ser, do seu lado, próxima do seu coração, Deus criou a mulher. Ela não foi criada do pó bruto como o homem. Ela foi criada a partir de um ser já vivo, já formado, já nomeado. Ela foi o ápice do processo criativo, o aperfeiçoamento, a versão mais refinada, como se Deus tivesse aprendido com o primeiro modelo e criado o segundo com detalhes ainda mais minuciosos, ainda mais complexos, ainda mais poderosos. A mulher não é inferior, ela é a mais elaborada das criações. Mas o homem foi posto primeiro porque recebeu primeiro a responsabilidade, recebeu o mandato, recebeu as instruções do jardim antes de Eva existir. E isso não é privilégio, é peso. É o fardo sagrado de quem foi chamado a responder primeiro diante de Deus. A liderança bíblica não é trono, é cruz. Mas então, o que é a submissão da mulher segundo as Escrituras? Porque essa palavra, submissão, foi tão distorcida, tão desumanizada, tão usada como arma de opressão ao longo da história, que hoje ela provoca rejeição imediata. E essa rejeição, muitas vezes, é justa diante dos abusos que foram cometidos em nome dela. Mas o abuso de um princípio não invalida o princípio. Efésios 5:22 diz: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos próprios maridos, como ao Senhor. Como ao Senhor, não como a um tirano, não como a um opressor, como ao Senhor. Ou seja, com a mesma confiança, a mesma honra, a mesmo respeito com que uma alma devota se entrega à direção de Deus. A submissão bíblica não é silêncio forçado, não é anulação da personalidade, não é apagamento da identidade. É a escolha consciente e poderosa de uma mulher que confia na liderança do seu marido porque ele a ama como Cristo amou a igreja. Provérbios 31 descreve a mulher virtuosa como alguém que compra campos, que comercializa, que cuida da casa, que instrui com sabedoria, que tem força e honra. Ela não é passiva, ela é ativa, vibrante, essencial. Mas ela opera dentro de uma ordem que a protege, não que a diminui. A submissão bíblica é a força de uma mulher que sabe quem ela é, que conhece o seu papel e que não precisa competir com o marido porque compreende que os dois são partes de um mesmo organismo. O braço não compete com o coração. Ambos são vitais. Ambos têm funções distintas.
e o corpo inteiro adoece quando um invade o papel do outro. É aqui que entra a importância dos limites e dos combinados dentro do casamento cristão. Porque o casamento não é apenas romance, é também governança, é também pacto, é também estrutura. E toda estrutura saudável precisa de clareza sobre quem faz o quê, quem responde pelo quê, quem tem autoridade em quê. O arco e a corda são uma metáfora perfeita. Sem tensão, o arco não funciona. Mas se a corda puxar mais do que o arco pode suportar, ele quebra. A tensão certa, o equilíbrio entre a força de um e a resistência do outro, é o que transforma madeira e fibra em instrumento de precisão e alcance. O homem e a mulher funcionam assim. Quando cada um conhece o seu papel e o exerce com excelência, a família inteira voa. Quando um invade o espaço do outro, quando o homem não lidera e a mulher é forçada a assumir tudo, ou quando o homem domina e sufoca o florescer da mulher, o casamento entra em colapso. 1 Pedro 3,7 exorta os maridos: sede sensatos no viver com elas, como com o vaso mais fraco, o feminino, dando-lhes honra como a coerdeiras da graça da vida. Vaso mais fraco não significa inferior. Significa que exige mais cuidado, mais atenção, mais delicadeza. Uma taça de cristal é mais fraca que uma caneca de ferro, mas é também muito mais preciosa. E quem tem discernimento não trata cristal da mesma forma que trata ferro. E existe um tempero sagrado nessa união que o mundo moderno perdeu completamente. Porque vivemos numa era que ensina que o homem e a mulher são iguais em tudo, não apenas em valor e dignidade, mas em função, em modo de ser, em expressão. E essa confusão de funções não libertou ninguém. Ela produziu homens que não sabem liderar e mulheres que estão exaustas de fazer tudo sozinhas. Produziu casamentos sem âncora e lares sem cais. Porque o navio precisa do cais, não para ficar parado para sempre, mas para ter onde ancorar quando a tempestade chega. E a tempestade sempre chega. A árvore precisa da terra, não para ser sufocada, mas para ter raízes que sustentem o crescimento em qualquer direção. E Eclesiastes 4:9-10 sussurra essa verdade com a suavidade de quem conhece a dor da solidão. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Quando o homem entende que foi feito para ser o cais, firme, estável, protetor, e a mulher entende que foi feita para ser o navio, dinâmica, expressiva, extraordinária, os dois juntos constroem algo que nenhum dos dois poderia construir sozinho. Não é competição, é complementação. Não é guerra, é sinfonia. E 1 Coríntios 11:11 confirma: no Senhor, porém, nem a mulher é sem o homem, nem o homem sem a mulher. Um sem o outro é incompleto. Um com o outro, dentro da ordem de Deus, é imbatível. Mas o mundo moderno não quer ouvir isso. O mundo moderno prefere a mentira confortável à verdade que transforma. Prefere a liberdade ilusória de não ter compromisso à liberdade real de um amor que dura para sempre. Prefere a leveza de não se comprometer à profundidade de uma aliança que atravessa décadas, crises, perdas e que sai de cada tempestade mais forte do que entrou. E enquanto o mundo faz isso, enquanto destrói o casamento e celebra a destruição como evolução, as consequências se acumulam em silêncio. Crianças crescem sem pai. Crianças crescem sem mãe presente. Adultos que nunca viram um amor que dura se tornam adultos incapazes de construir um amor que dura. Gerações inteiras estão sendo formadas sem referência de família, sem estrutura de lar, sem o modelo vivo de um homem que ama como Cristo e uma mulher que floresce nesse amor. E então, o mundo se pergunta: por que há tanta solidão? Por que há tanta violência? Por que há tanta ansiedade? Por que as pessoas se sentem tão vazias apesar de tudo que têm? A resposta está em Jeremias 6:16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. As veredas antigas. Os princípios que funcionam há milênios. Não porque são ultrapassados,
mas porque foram escritos pelo único que conhece completamente a natureza humana, o próprio Criador. E agora, depois de tudo que foi dito, depois dessa jornada de palavras que espero ter tocado algo dentro de você, chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Porque de nada adianta conhecer os papéis se você não conhece o autor dos papéis. De nada adianta entender o casamento se você não tem relação com aquele que criou o casamento. E de nada adianta saber sobre Cristo se você nunca tomou a decisão de segui-lo. A verdade sobre o casamento cristão só funciona plenamente dentro de uma vida rendida a Cristo. Não como religião, não como tradição, como entrega real, viva, diária. E se hoje, ao ouvir essas palavras, algo dentro de você se moveu, se algo acordou, se algo doeu de saudade de algo que você nunca teve, mas sempre soube que precisava, então não ignore esse movimento. Ele não é acidente, ele é convite. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele, não os perfeitos, não os que acertaram tudo, todo aquele. Você está incluído nesse convite e Romanos 10,9 é simples e direto. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Não é complicado. É uma decisão. A decisão mais importante que você vai tomar. E se você ainda não tomou, hoje é o dia. Agora é a hora. Não amanhã. Não quando você for melhor. Agora. Procure uma igreja cristã próxima de você. Não para ser julgado, para ser acolhido, para caminhar com irmãos e irmãs que estão na mesma jornada de fé. Porque a vida cristã não foi feita para ser vivida em isolamento. Foi feita para ser vivida em comunidade, com apoio, com oração, com presença. Agora eu quero ouvir você. O que esse vídeo despertou em você? Você concorda com o que foi ensinado aqui? Tem alguma reflexão, alguma experiência, alguma dúvida que quer compartilhar? Deixa nos comentários. Esse espaço é seu. Cada comentário é uma voz que importa, e eu leio cada um. Se este vídeo tocou seu coração, se fez você pensar, se abriu algo que estava fechado dentro de você, dá um like. Se você discordou de algo, discorda mesmo. Dá um dislike também. O que importa é que você interagiu, que você pensou, que você não ficou indiferente. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama, com aquele casal que está passando por dificuldades, com aquele amigo que está pensando em desistir do casamento, com aquele grupo de jovens que precisa ouvir sobre propósito e identidade antes de escolher um parceiro para a vida. Esse vídeo pode ser a palavra certa que alguém estava esperando sem saber. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreve-se agora e ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo, profundo, verdadeiro, transformador. Conteúdo que não vai te dizer o que você quer ouvir, vai te dizer o que você precisa ouvir. E às vezes, é exatamente isso que muda uma vida. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Não pare por aqui. Se você quer expandir ainda mais sua capacidade de pensar de forma crítica e profunda, escolha um dos vídeos ao lado. Continue essa jornada de reflexão comigo. Clique agora e vamos mergulhar ainda mais fundo nessas ideias que transformam nossa forma de ver o mundo.